Nós estamos no Novembro Azul, mês em que há um alerta para as chamadas doenças masculinas, não é? Em especial o câncer de próstata, o segundo que mais mata homens no Brasil. Seu Joaquim não descuida. Próximo dos 50 anos, fez o exame de próstata. Hoje, aos 67 anos de idade, já foram vários check-ups. Tudo em prol da saúde. Quem tem já 45, 46, 50, importante demais por a doença que a gente vê todo dia, cada dia que passa. E segundo este médico, a prevenção é o mais importante. Trabalhar com o diagnóstico precoce é o principal na luta contra o câncer de próstata. A melhor maneira de prevenir o câncer de próstata é diagnosticá-lo precocemente. A taxa de cura beira os 90% quando o câncer é diagnosticado precocemente. Neste mês, quando se comemora o Novembro Azul, uma preocupação especial com a saúde do homem. E aí, além do câncer de próstata, também com o câncer de pênis. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Hospital Universitário, o Maranhão tem os maiores registros de câncer de pênis do mundo. Os dados são baseados em casos dos hospitais Universitário, Aldenor Abelo e de Câncer do Maranhão, tendo como referência os registros de 2004 a 2014. Foram detectados 392 casos da doença, sendo que mais de 90% tem relação direta com o HPV. A Agência Internacional de Pesquisa em Câncer apontou o Maranhão como o primeiro da lista nos casos da doença, com média de 6,1 casos para cada 100 mil habitantes. O que a gente pede para a população e massifica a informação é que os homens a partir de 50 anos procurem o seu urologista e façam essa avaliação prostática anualmente. E homens que sejam da raça negra ou que tenham um histórico familiar de um parente de primeiro grau, no caso pai ou irmãos com câncer de próstata, devem procurar o urologista a partir dos 45 anos e fazer essa avaliação anual. Para falar mais sobre o Novembro Azul, recebo aqui no estúdio a urologista Tereza Cristina Mello. Doutora, bom dia. Bom dia. Doutora, esse mês chama atenção porque, além do câncer de próstata, é chamadas doenças dos homens, né? Por que é tão difícil, né? A gente percebe isso no dia a dia, que a mulher se cuida mais, ela procura mais, ela leva mais a sério essa questão da prevenção e para os homens é mais complicado. Bom, Adalberto, porque isso é uma questão cultural. O homem, quando criança, ele é o super-herói. Ele é vestido de Batman, Homem-Aranha, e a mulher não, ela cuida da casinha, ela cuida da boneca, ela é cuidadora, essencialmente. Então ela é formada para cuidar. O homem não, ele é formado para ser cuidado. Então isso a gente não tem muito o que fazer, porque se a gente não muda na criação dos filhos, o homem ele vai crescer achando que tem que ser cuidado. Diferente que a mulher não, ela cresce cuidando de alguém e cresce e aprende a se cuidar. E o homem, ele não, se cair, não chora porque você é homem, se chorar é um contexto, se a menina cai e chora, minha princesa, tadinha, e o homem não, ele é criado para não se cuidar. Essa é uma realidade que tem, do ponto de vista cultural, passaram por transformações, né, mas é preciso avançar mais ainda. E aí, nesse aspecto, doutora, qual a importância, por exemplo, do pai, não só se cuidar, mas comentar isso em casa, dividir isso com os filhos, desde cedo falar com as crianças sobre o zelo que se deve ter pelo corpo, pela saúde, esses cuidados, isso pode fazer diferença? Faz toda a diferença, porque o homem, quando ele é o exemplo dentro de casa, para tudo. Então, como pai, o menino ele vai se espelhar no pai para ter um modelo de formação. E se ele vê que o pai se cuida, que o pai vai ao médico, que o pai faz atividade física, que o pai se alimenta adequadamente, esse é o modelo que ele tem para seguir. Essa é a importância do homem ser o modelo dentro de casa. Em relação ao câncer de próstata, que a gente falou na reportagem, na fase inicial ele é silencioso, né? E por isso, então, o perigo maior, né? Muitas das vezes a pessoa acha que está saudável, que está tudo ok, não vai ao médico, inclusive, porque não está sentindo nada, e aí é o perigo, né? Todo câncer, inicialmente, ele inicia de uma célula, então, e todos os cânceres são assintomáticos no início. Então, a mulher, ela consegue descobrir precocemente porque ela vai periodicamente ao médico. Então, ela faz exames que consegue diagnosticar precocemente o câncer. Já o homem não. Como ele não procura o médico, quando termina o período de pediatria, que é até os 12 anos, o homem só volta ao médico quando sente algum sintoma. Ele não tem o cuidado de ir periodicamente ao médico.
Então, quando o câncer de próstata ele é diagnosticado precocemente, ele tem um diagnóstico favorável de até 95%. Então, é um câncer que dá chance de cura, dá chance de bom prognóstico, diferente de outros cânceres, como o estômago, pâncreas, que quando descobre, mesmo o câncer pequeno, assintomático, ele tem uma evolução desfavorável. Agora, a próstata pode ser, além do câncer, afetada por outras duas doenças, não é? A prostatite, quais são os sintomas, como é que é? Então, a prostatite é um processo inflamatório da próstata, geralmente acontece após os 45 anos, entre 45 e 50 anos, e é um processo de inflamação e muitas vezes por infecção. Então, o paciente ele vai sentir febre, como numa apendicite, ele vai sentir mal-estar geral, ele vai sentir dor ao urinar. Então, alguns pacientes eles manifestam o sintoma da prostatite dessa forma, de mal-estar geral, febre e dor no corpo inteiro. Qual é o tratamento? O tratamento é com antibiótico, então antibiótico terapia de longo prazo, com uns 28 dias de antibiótico mais ou menos. Na maioria das vezes precisa internar nos primeiros dias. Então é uma doença também, como uma doença que é uma apendicite, é um processo inflamatório infeccioso. Para lembrar que a prostatite, ela atinge aí, segundo dados estatísticos, cerca de 30% dos homens, né? Agora, é uma população grande. População grande. Agora, a hiperplasia prostática benigna, como é que funciona? Essa aí já é 70% dos homens acima de 70 anos de idade. Então, a hiperplasia, ela é um aumento volumétrico da próstata, na verdade, ela se inicia aos 25 ou 30 anos de idade, mas como é um aumento lento, o homem ele não vai sentir sintomas. O certo é que, com 100 anos, a maioria dos pacientes terão hiperplasia benigna da próstata, que é um aumento volumétrico benigno, de células benignas, e que vão aumentando a próstata no seu volume, e isso pode causar sintomas urinários. Diferente do câncer de próstata, que às vezes é um câncer pequeno, um nódulo apenas, e que é assintomático, e o paciente não procura médico porque não tem sintomas. Nesse caso que a senhora citou, quais são os sintomas? Por exemplo, o paciente sente vontade de urinar várias vezes durante a noite, enfim, esse é um dos sintomas? Os sintomas eles são divididos em dois tipos, que são os irritativos e os obstrutivos. Então, a próstata ela se localiza abaixo da bexiga, abraçando o canal da uretra. Então, o homem, quando ele vai fazer xixi, o xixi passa exatamente no meio da próstata, vamos imaginar que seja como uma tangerina, e no miolo da tangerina há um canal onde passa o xixi. Então, quando o homem vai fazer xixi, esse canal ele está apertado. Por isso o homem tem várias vezes vontade de urinar, porque ele não consegue urinar toda a urina. Além disso, o pouquinho que fica de sensação de xixi, não esvaziei tudo. Em pouco tempo ele volta ao banheiro, arde para fazer xixi. Então são sintomas irritativos e obstrutivos. O paciente ele refere que o xixi sai fino, está fraco para sair, sabe? Então são sintomas tanto obstrutivos quanto irritativos. Dependendo de alguns casos, aí já pode ter até uma indicação cirúrgica? Isso. A maioria dos casos eles são tratados hoje com medicação, porque os homens às vezes não vão ao médico porque, eu vou operar da próstata, vou ficar impotente. Não é nada disso. Então tem vários tratamentos, como a gente já falou, a prostatite trata com antibiótico. A hiperplasia prostática benigna, no seu início, trata com medicação. Então precisa fazer alguma cirurgia? Precisa fazer cirurgias minimamente invasivas, que não são cirurgias grandes, de corte, opera com laser. Então tem várias modalidades de tratamento. Agora vamos falar especificamente do câncer, porque são cerca de 16% dos homens, essa frequência aumenta de acordo com a idade, não é? E a seriedade que as pessoas deveriam encarar esse cuidado, a prevenção com o câncer. Então, quando o homem ele procura o urologista, o seu médico cardiologista, qualquer médico que o acompanhe acima dos 50 anos, ele tem que ter essa preocupação com a sua saúde masculina. Que não é só o câncer de próstata, mas tem a disfunção erétil, tem a hiperplasia prostática benigna, tem as síndromes metabólicas que tem muita relação com a hiperplasia prostática benigna. Então, nessa consulta, o paciente, além de ganhar, vamos dizer assim, o preventivo da próstata, ele ganha o cuidado com a sua saúde, o cuidado geral, o cuidado com a pressão, o cuidado com o açúcar, com o colesterol. Então, o homem ele precisa desfazer esse mito de que ele é super-herói, porque são super-heróis de infância, agora adultos precisam se cuidar, e precisa saber que na consulta com o urologista ele vai ter diagnóstico precoce, chance de cura, descobrir outras doenças que ele pode portar, e daí
Se não tiver nenhuma doença, pelo menos ele foi educado quanto aos cuidados com a sua saúde. Doutora Tereza Cristina Mello, obrigado pela entrevista aqui no Bom Dia Maranhão. Obrigada a vocês, um bom dia a todos e estimulem seus pais, irmãos, tios, parentes a se cuidarem também, como nós mulheres fazemos todos os dias das nossas vidas.